Ele enganou muita gente, ele enganou o Bush, ele enganou muita gente, ele enganou Clinton, Bush, Obama, Biden. Ele não me enganou, mas o que eu digo é que, em certo momento você sabe, no fim das contas, conversa não resolve. Trump acaba de declarar guerra econômica contra a Rússia. Ele deu um prazo final para um acordo de paz, está enviando armas pesadas para a Ucrânia e promete uma taxa de 100% sobre produtos russos. Uma decisão que pode mudar os rumos da geopolítica mundial. Inscreva-se agora no Poder em Foco. Aqui, a notícia vem direto da fonte, sem manipulação. Vamos ao vídeo, porque o que você vai ver agora é simplesmente impressionante. Notícias de última hora da Casa Branca. Na última hora, o presidente Trump anunciou que os cizílios US enviarão novas armas para a Ucrânia durante uma reunião no Salão Oval com o chefe da OTAN. Trump disse que isso incluirá um sistema de defesa antimísseis Patriot, que será pago pela OTAN, mas fabricado nos Estados Unidos. Agora, o presidente Trump disse que perdeu a paciência com o presidente russo Vladimir Putin, mas ainda está dando mais tempo a ele antes de impor novas sanções. Estou decepcionado com o presidente Putin porque achei que já teríamos um acordo há 2 meses, mas parece que isso não vai acontecer. Então, com base nisso, vamos impor tarifas secundárias se não tivermos um acordo em 50 dias. É muito simples. E elas serão de 100% e é assim que vai ser. O correspondente-chefe de segurança internacional da CNN, Nick Paton Walsh, está conosco de Londres. E a correspondente sênior da Casa Branca da CNN, Kristen Holmes, está na Casa Branca. Nick, quero começar com você. Você esteve na Ucrânia há poucas semanas. Fale sobre a importância desse acordo de armas, o quanto eles precisam disso e também o que esse prazo de 50 dias realmente significa na prática para Putin. Sim, quero dizer, essas são as coisas que a Ucrânia precisa com urgência. Apenas os Patriots fabricados nos ex-MEUA podem parar mísseis balísticos russos e só os ex-MEUA podem autorizar que eles cheguem à Ucrânia. Então isso é o que é urgentemente necessário e claramente eles encontraram uma forma de os membros não americanos da OTAN pagarem aos Estados Unidos por essas armas e Trump falou sobre elas serem entregues em questão de dias. Não apenas os interceptores, mas também as baterias que os disparam. Isso é fundamental. Ele até sugeriu que havia um país com 17 sistemas Patriot que não estavam sendo usados e que poderiam ser entregues. Isso é muito mais do que a Ucrânia sequer pediu. Então, claramente, essas armas e potencialmente outros tipos também, Mark Rutte falou sobre mísseis, agora serão pagas basicamente pela Europa para serem entregues à Ucrânia. Isso é, de certa forma, uma vitória para os EMEUA e também para a Ucrânia, além de preencher uma lacuna urgente. As sanções são mais complexas. No fim, o prazo de 50 dias que Trump deu oferece a Putin até setembro, praticamente todo o verão, para levar adiante qualquer ofensiva militar que ele tenha em mente antes que as sanções possam entrar em vigor. Já vimos Trump mudar de ideia no passado. Mas sanções secundárias, sanções contra a Rússia, esqueça. Não há comércio suficiente entre a Rússia e os Estados Unidos para que as sanções tenham impacto. São as sanções secundárias que podem atingir, sejamos francos, a China ou a Índia, os principais compradores de hidrocarbonetos russos, mas ainda faltam quase 2 meses para que elas possam entrar em vigor. Isso pode pressionar Pequim a levar Putin à mesa de negociações, mas também pode dar a Putin espaço para fazer militarmente o que quiser. Dona? Sim, quero dizer, 50 dias é muito tempo quando você está determinado a continuar bombardeando um país como ele tem demonstrado, especialmente sob pressão do presidente Trump recentemente. E nesse sentido, Kristen, tem sido realmente notável observar o presidente Trump, mesmo desde o início deste mandato, chegar e tentar acabar com o Vladimir Putin com gentileza, dizendo: cansei disso. Já conversei com ele 4 vezes e toda vez que falo com ele ou quase chego perto de um acordo, ele disse 4 vezes. E toda vez ele puxa o tapete debaixo dos meus pés. Ah, sim, Dana, tem sido fascinante de assistir e é algo que sabemos que outros presidentes, líderes mundiais e políticos, incluindo republicanos próximos a Trump, já haviam alertado Trump sobre isso há anos. Mas agora você realmente está ouvindo isso vindo à tona quando o presidente Trump fala. Sabemos que os dois conversaram por telefone há 2 semanas. A conversa durou menos de 1 hora e o presidente Trump ficou irritado quando questionado sobre isso, dizendo que não fez progresso em relação à Ucrânia. Do lado do Kremlin, ouvimos que o presidente Trump havia pedido uma resolução rápida para a situação na Ucrânia e, basicamente, Putin disse não. Agora veja o que o presidente Trump disse sobre chegar a essa conclusão sobre Putin.
Eu não quero dizer que ele é um assassino, mas ele é um cara durão. Isso foi provado ao longo dos anos. Ele enganou muita gente. Ele enganou o Bush. Ele enganou muita gente. Ele enganou Clinton, Bush, Obama, Biden. Ele não me enganou. Mas o que eu digo é que, em certo momento, você sabe, no fim das contas, conversa não resolve. Tem que ter ação. Tem que haver resultados e... E em um certo momento ele também disse que tudo o que Putin faz é falar. Tudo o que ele faz é bajular e então, de repente, ele está bombardeando várias cidades na Ucrânia. Então ele está chegando à mesma conclusão que muitos antes dele também chegaram. E só um ponto rápido, sobre o que o Nick falou sobre esses sistemas de mísseis, essas armas chegando. Ele realmente precisa agir com muito cuidado aqui, porque essa mudança de postura não é só sobre o Putin. Também diz respeito ao envolvimento dele na Ucrânia e ao conflito com a Rússia. Vimos o presidente Trump dizendo que não queria se envolver. Ele não queria dar mais dinheiro, era uma agenda muito mais voltada para a América em primeiro lugar, quando falava sobre isso na campanha. Agora você o vê enviando essas armas para a Ucrânia e é por isso que eles encontraram essa solução em que ele pode dizer: na verdade, não estamos pagando, não estamos dando mais dinheiro. Mas o que você ouviu o secretário-geral da ONU dizer lá que foi realmente importante é que ele disse que o presidente Trump chegou à decisão ou à conclusão de que os ucranianos precisavam se defender. Foi ele quem disse isso. Agora, é claro, essa não é a narrativa que Trump vai dizer, porque ele vai dizer: olha, estamos recebendo dinheiro para isso. Mas, ao mesmo tempo, isso lhe dá margem de manobra em sua agenda América Primeiro. E o fato de que ele disse que não daria mais dinheiro ou armas para a Ucrânia. Juntando-se a nós agora para discutir tudo isso está o analista político e de segurança nacional da CNN, David Sanger. Olá, David, que bom ver você. Também é realmente fascinante observar a eficácia da relação até agora entre o presidente e Mark Rutte, o secretário-geral da OTAN, que eles desenvolveram nos últimos meses aqui. E negociar um acordo em que os Estados Unidos estariam, na prática, vendendo armas para a Europa, que então poderiam ser rapidamente enviadas para a Ucrânia, é um passo diferente para este presidente tomar bastante confrontador em relação a Vladimir Putin, considerando sua postura anterior. E também é notável ouvir Mark Rutte dizer, em relação a essas sanções que podem entrar em vigor em 50 dias, se eu fosse o Putin, eu reconsideraria levar as negociações mais a sério. Você acha que ele vai... Tenho minhas dúvidas e questionamentos iniciais. Mas toda a troca de ideias e informações que ocorreu foi verdadeiramente fascinante e enriquecedora em tantos níveis diferentes e complexos. Então, antes de tudo, houve o fato de que o presidente mudou de posição e se manifestou, como acho que vocês estavam discutindo há alguns minutos, com quase o retrato perfeito da estratégia da era Biden, certo? Que era fornecer armas, pressionar a Rússia, ajudar os ucranianos, e é assim que você faz os russos sentarem à mesa de negociações. Ou seja, ele está abandonando o que tentou fazer nos quase 6 primeiros meses de sua presidência, que era culpar os ucranianos pela invasão, a dizer ao presidente Zelensky que ele não tinha força, suspendeu o envio de armas para a Ucrânia. Então ele fez uma reviravolta completa. O segundo ponto foi que ficou claro que o presidente estava muito sensível às críticas de que havia sido manipulado por Vladimir Putin, tanto no último mandato quanto nos últimos meses. E em um momento perto do final, não sei se você percebeu, mas ele disse, sabe, todos eles foram enganados por Putin, Clinton, Obama, acho que ele incluiu o presidente Bush também. E Biden, ele disse, ele nunca me enganou. Então, dá para ver como esse é um ponto muito sensível para ele. A terceira coisa é que ele nunca expressou qualquer compromisso com a guerra em bases legais ou morais. Sabe, ele nunca discutiu a possibilidade de que os russos continuassem além da Ucrânia e fossem para a Europa. Em vez disso, ele descreveu isso como um acordo comercial. Estamos vendendo armas, vamos ganhar dinheiro com isso, vamos entregá-las aos europeus. Nossa, esses europeus são durões e vão entregá-las aos ucranianos.
Sim, você tem razão. Foi realmente fascinante em tantos níveis, como você explicou aí. Só sobre o seu último ponto, quero dizer, essa ideia de realmente vender armas para a Ucrânia e também fazer com que os europeus paguem por isso em vez de nós. O presidente também disse, olha, existe um oceano, certo, entre os Estados Unidos e a Europa. Não é nosso trabalho pagar por armas para a Ucrânia. Nos dê sua opinião sobre esse aspecto, especialmente o efeito político que isso terá sobre sua base. Você sabe, Donald Trump entrou neste mandato basicamente dizendo no início, eu vou acabar com essa guerra praticamente no primeiro dia, sendo totalmente contra essa guerra, especialmente por causa do enorme custo dela. Agora ele meio que fez essa reviravolta dramática, mas será que... Meio que voltando atrás e dizendo, escute, não vamos pagar por isso, os EUA não vão pagar, vamos fazer a Ucrânia pagar. Essa é uma mensagem para sua base. Bem, havia duas partes nisso. Uma delas eu acho que você entendeu corretamente a natureza independente disso, que é dizer, não vou dar isso diretamente para a Ucrânia. Ele nunca disse que voltaria ao Congresso para outro pacote de armas. Ele vai deixar os europeus pagarem por isso, e então expressar admiração pelos europeus. Mas aquela frase que você mencionou, ela realmente chamou a atenção. Temos um oceano entre nós. Isso foi meio que o argumento isolacionista clássico usado antes da Primeira Guerra Mundial, antes dos EUA entrarem nela. Foi o argumento clássico usado nos anos 1930, antes da Segunda Guerra Mundial, e utilizado pelo movimento original America First. Um argumento que o presidente Trump, uma expressão a qual ele só aderiu no meio da campanha de 2016, e depois disse que não era uma referência ao movimento America First antes da Segunda Guerra Mundial. Acho que isso reflete, de certa forma, a preocupação da sua base, a preocupação da base maga de que os EUA precisam ter certeza de não serem arrastados para mais guerras. Essa era a preocupação algumas semanas atrás, quando ele tomou a decisão de bombardear os sites nucleares iranianos. Lá, ele conseguiu acalmá-los dizendo, isso é um evento único, não vai se repetir. Aqui, o que ele está dizendo esse realmente não é o nosso conflito. Foi a guerra do Biden, é a guerra da Europa, mas nós temos um oceano. E claro, o que aprendemos em um mundo de terrorismo, ciberataques e outras ameaças é que oceanos não significam muita coisa. O que Trump realmente quer com essa guerra econômica contra a Rússia? Será que Putin vai ceder? Como isso vai impactar o Brasil e o mundo? Não perca nossos próximos vídeos para entender cada passo desse confronto decisivo. Inscreva-se no Poder em Foco, ative o sininho e fique por dentro de tudo. Até o próximo vídeo.